Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e você está no canal Pixel Tutoriais, seja muito bem-vindo. E antes de começar o tutorial, eu gostaria de dizer que mesmo que você utiliza uma versão diferente da que eu estou utilizando para gravar esse vídeo, não tem problema, porque tudo que eu vou mostrar aqui pode se aplicar em outras versões do programa, beleza? E esse vídeo é o extensivão dos repetentes aqui do Sony Vegas, só para quem é da turma do fundão, só para quem passa no aperto. Então nesse vídeo eu vou aqui em mais ou menos 40 minutos explicar para vocês as principais coisas desse programa de edição de vídeo que é bem profissional e bem simples de usar, vocês vão ver. E desde já, para mais dicas, cursos e tutoriais sobre o Sony Vegas, não deixe de se inscrever no canal. Então esse aqui é o nosso Sony Vegas, eu estou utilizando uma versão Pro 13, que é a última versão lançada até o momento da gravação deste vídeo, e esta aqui é a interface do programa. Aqui embaixo nós temos a nossa timeline, que é onde iremos realizar as ações de edição, como corte, montagem do nosso projeto. Temos aqui à direita a aba de Preview, onde iremos pré-visualizar o projeto. Aqui temos as abas de Project Media, onde iremos deixar os nossos arquivos, transição, efeitos de vídeo. Então basicamente esta é a nossa interface do programa. E para começar a editar qualquer projeto no Sony Vegas, você deve fazer as configurações adequadas ao projeto que você vai trabalhar. E como isto é feito? Através da aba chamada Project Properties, que está localizada aqui, ó, que também pode ser acessada através do atalho Alt e Enter. E o que o Project Properties faz? É através dele que iremos configurar o formato de vídeo que será trabalhado, qual será o tamanho, o número de frames, o áudio, a qualidade dele, né? Então, eu costumo já trabalhar com templates prontos. Se você vir aqui onde está escrito Template, existem diversas configurações já pré-definidas. Eu vou trabalhar com esta aqui, de 1080 e 30 frames mesmo. Então aqui você pode alterar todas as configurações e também é possível modificar o áudio e as outras opções, mas eu vou deixar aqui no padrão. Se você marcasse essa opção chamada Start All New Projects, você poderia, sempre que abrir o seu programa, ele já vinha o Project Properties dele com as configurações pré-definidas. Isso é legal para quem trabalha sempre com o mesmo projeto, então já deixa definido como padrão. Então vou clicar aqui em OK para confirmar as alterações. E a próxima etapa, então, para editar um vídeo no Sony Vegas é importar os arquivos. Isso pode ser feito de duas formas, através do atalho Ctrl+O, ou vindo aqui no menu File, que está localizado no canto superior, Import e Media. Qual a diferença dos dois? Quando eu abro um arquivo de vídeo com o Ctrl+O, ele já vai direto para a timeline, vocês vão ver. Aqui no caso eu só importei um arquivinho aqui e vou dar o Ctrl+O com outro, para vocês verem. Ctrl+O e abrir o outro aqui. Antes de tudo, ele vai exibir essa seguinte mensagem. Isso porque a configuração do vídeo que está sendo importado para a nossa timeline é diferente da que foi criada na Project Properties. Aqui ele está perguntando se eu mantenho as configurações que eu defini no Project Properties ou se eu troco. Eu vou clicar em No, vou manter as configurações que estavam. Então você viu a diferença? Quando eu importei o vídeo com Ctrl+O, ele já veio direto para a timeline. E o outro não, ele só ficou aqui na nossa aba Project Media. Uma outra forma de transportar um arquivo para a timeline é bem simples. Você vem, clica no vídeo, né, e arrasta para a sua timeline. E novamente ele aparece aqui, você pode setar ou clicar em No. Então beleza, temos aqui o nosso arquivinho de vídeo já posicionado na timeline. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho do que se trata a timeline. Eu falei no começo do vídeo que na timeline nós basicamente faríamos a montagem de todo o projeto, né? É aqui que realmente você vai colocar a mão na massa, jogar os arquivos, efetuar corte. E toda a timeline de praticamente todo o programa de edição, ela é bem parecida. A nossa, no caso, ela tem aqui essas duas abinhas aqui. Uma referente ao arquivo de vídeo e outra referente ao arquivo de áudio. É possível você adicionar apenas arquivos de áudio na timeline. É possível você adicionar apenas arquivos de vídeo.
É possível adicionar ambos, como aqui no caso, ou outras coisas, como imagem, textos, tudo que você vai trabalhar vai vir aqui para a timeline, e na timeline a gente trabalha com o conceito de sobreposição, como uma pilha de pratos. Se eu jogar um arquivo em cima desse arquivo de vídeo aqui, ele vai aparecer primeiro e vai seguindo esta ordem aqui. E na nossa timeline nós temos algumas opções, por exemplo aqui embaixo, onde podemos aproximar e dar um zoom para trabalhar de forma mais detalhada. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e arrastar, ó, tá vendo que ele aumenta pra gente essa duração, né? E aqui é a mesma coisa, tanto na horizontal quanto na transversal eu posso ir aumentando ou diminuindo. Isso é utilizado para caso você faça um corte específico, algo mais detalhado, você tenha uma visão mais ampla do que você está fazendo. Fora isso, as outras coisas nós iremos aprender com o decorrer deste vídeo. Então vamos começar inicialmente trabalhando na nossa timeline. Geralmente todo vídeo, todo início de projeto passa por uma etapa que chamamos de decupagem na área audiovisual. E o que é a decupagem? É aquela parte onde você vai pegar o seu arquivo bruto e vai tirar o que é desnecessário, vai limpar esse arquivo. Geralmente fazemos isso cortando e excluindo as partes desnecessárias. E como podemos cortar um vídeo aqui no Sony Vegas? É bem simples. Vocês estão observando que aqui na timeline tem essa reguinha. Ela é o nosso time ruler que vai indicar o tempo onde ele está posicionado. Tá vendo que se eu variar, né, jogar ele para uma outra posição, aqui muda também, que é referente ao tempo do vídeo que ele se encontra. Se eu colocar mais para o começo, ele diminui, né? Se eu colocar mais para frente, ele aumenta. E é através dele que teremos referência do que vamos cortar, aonde vamos trabalhar aqui na nossa timeline. Então, por exemplo, se eu posicionar o meu time ruler nessa posição, eu posso cortar bem nesse frame. Como isso? Através da tecla S. Você apertando a tecla S, você corta e separa os dois arquivos de vídeo, tá vendo? Ó, os dois estão separados. E o que eu posso fazer a partir disso? Eu posso, por exemplo, deletar esse arquivo, vamos supor que ele seja desnecessário para a nossa edição. Então vou apertar Delete para tirar ele da nossa timeline e arrastar aqui. Então eu posso fazer esse corte em todo o vídeo. E aí vai do seu projeto, né? Se você tem um vídeo que demanda, né, mais cortes, você vai cortando e vai fazendo esse processo de decupagem. É possível ir arrastando o time ruler e cortando e excluindo as partes desnecessárias. Então, supondo que eu já fiz aqui a minha decupagem, né, tirei tudo que era desnecessário, para a gente trabalhar com segurança, vamos salvar esse projeto. Como isso? Através do atalho Ctrl S, essa ação também pode ser feita através do menu File, mas o Ctrl S é muito mais prático. E ele abre aqui a aba de salvar como, aonde você deve escolher uma pasta específica para salvar o seu projeto. E aí vai uma dica, sempre que você trabalhar com qualquer projeto dentro do Sony Vegas, crie uma pastinha específica para isso, para manter a organização e ficar mais fácil. Então vou vir aqui na minha área de trabalho, criar uma pasta e salvar aqui. É possível ainda renomear esse documento e em seguida clicar em salvar. E existe uma ferramenta no Sony Vegas que ela é muito importante, que é o Event Pan Crop. Nele nós podemos trabalhar com a escala, a rotação e podemos redimensionar o nosso vídeo. Para você acessar o Event Pan Crop é bem simples. Tá vendo que tem todo arquivo de vídeo vai ter esses dois símbolos? O primeiro dele é o Event Pan Crop. Então vou clicar sobre ele e aqui uma nova tela é iniciada. Essa tela é muito importante, vou expandir aqui para vocês verem. E nela podemos dar zoom, por exemplo, no arquivo de vídeo, diminuir o tamanho dele, rotacionar e fazer todas as ações referentes ao movimento do seu arquivo de vídeo. Então se eu, por exemplo, clicar aqui, ó, e aumentar, se vocês observarem na minha tela de preview, o arquivo de vídeo está ficando com um zoom maior, ou seja, eu estou aproximando. Se eu diminuir, ele vai diminuindo. Então, clicando nesses pontos, é possível fazer modificações na orientação do seu vídeo. É possível ainda rotacionar ele, se eu quisesse, ó. Posso rotacionar para cá, rotacionar para lá. Eu ainda posso fazer isso manualmente, digitando valores aqui. Você tem aqui essas opções de Position, Rotation e as outras opções que eu já vou explicar, e nelas você pode digitar manualmente um valor, o que
pode te ajudar. Além disso, aqui existem algumas ferramentas que vale a pena ser citadas. É uma lista, eu vou citar as principais. Então, começando aqui de baixo para cima, tem essa primeira opção chamada Move Freely, aonde ela nos determina qual é o grau de liberdade que podemos ter no movimento. Tá vendo que à medida que você clica, você pode alterar o eixo. Então, se eu clicar aqui, eu só posso mover agora o arquivo no eixo X. Se eu tentar mover para cima, não é possível, ou para baixo, né? Eu só posso movimentar no eixo X. Se eu clicar novamente, só posso movimentar no eixo Y. Se eu clicar e tiver os dois, eu posso mover em qualquer eixo. Isso é legal para quando você quer uma precisão de movimento. O Size About Center, ele nos permite aumentar ou não o vídeo em escala. Tá vendo que com ele habilitado, quando eu mexo eu mexo todos os pontos, né? Se eu desabilitar ele, eu posso ir ponto a ponto fazendo alterações. Então eu posso pegar, por exemplo, só esse pontinho superior esquerdo e movimentando ele. Eu geralmente gosto de trabalhar em escala, porque para mim fica mais fácil. Existe ainda a opção de zoom, que ela permite aproximar, né, para você ter uma noção maior do que está acontecendo. E temos aqui a Normal Edit Tool, que é a que já vem, né, selecionada por padrão, que nos permite alterar e movimentar o vídeo, ou o objeto ou a imagem. Podemos ainda fazer animações com isso. E como podemos fazer isso? É bem simples. Se vocês observarem aqui embaixo, existe o Position e uma espécie de Timeline. É nela que nós vamos fazer as alterações. Então, se eu vir aqui e clicar neste botão de mais, eu tenho o que chamamos de frame. O que é um frame? Ele é um ponto específico que representa exatamente o movimento e as configurações da rotação do vídeo naquele instante. Então, quando eu apertar e criar esse novo frame, esse frame vai representar essas configurações que foram determinadas. Se eu, por exemplo, adiantasse um pouco mais isso aqui, criasse um outro frame e alterasse as configurações, se jogasse ele para cá, esse frame teria uma configuração diferente do primeiro que foi criado. Então, se eu vir aqui, ele vai ter uma configuração X e o outro frame vai ter uma outra configuração. E através disso, podemos fazer animações e ir trabalhando esses movimentos. Então, eu posso, por exemplo, fazer um frame onde ele começa pequeno e no outro frame ele vai aumentando. Então, criamos com isso uma espécie de animação e interpolação de movimento. Então, recapitulando, podemos fazer desde configurações e alterações estáticas, que vão se aplicar por todo o arquivo, até interpolações de movimentos, onde através dos keyframes nós podemos alterar. Vocês estão observando aqui que à medida que o meu time ruler se movimenta, as configurações também se alteram, e a partir desse princípio podemos fazer alterações e animações, podemos deletar keyframes, copiar e colar eles. Então, se eu selecionar os dois keyframes, por exemplo, eu posso copiar, duplicar eles e ir fazendo todas essas alterações. Esse é um assunto pouco complexo para esse vídeo que é mais geral, porém vocês podem depois checar aqui o material de apoio que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então vou clicar aqui no X para fechar e confirmar as alterações. E é possível você acelerar ou desacelerar um vídeo, o que chamamos de slow motion, né? Deixar ele mais devagar, mais lento. Isso é um efeito bastante famoso quando se trata de edição. Eu vou selecionar aqui esse arquivo, vou pegar um pequeno frame dele aqui para vocês observarem. Então agora, como é possível fazer um slow motion ou acelerar o vídeo? É bem simples. Se você posicionar o cursor do seu mouse sobre a borda do seu arquivo, vai aparecer um botãozinho de Trim Event End. Ele vai mudar, né? Ele não vai mais ficar igual ao cursor. Vou aproximar aqui para mostrar. E se eu clicar nessa borda e arrastar, por exemplo, para a direita, aquela parte que eu tinha cortado, ela volta a existir. É como se eu estivesse fazendo um corte manual aqui. Só que então eu estou restaurando, né? À medida que eu jogo para a direita, o vídeo aumenta a duração. Se eu pegasse na outra ponta e arrastasse para a direita novamente, eu estaria cortando um pedaço do vídeo. Vou aqui com Ctrl Z desfazer essa ação. E se eu realizar a mesma ação com o Ctrl pressionado, ao invés dele aumentar o arquivo de vídeo, ou seja, ele pegar as partes que não estavam aparecendo, ele vai
acelerar ou desacelerar o vídeo. Então com o Ctrl, se eu manter o Ctrl pressionado e arrastar para a direita, o vídeo vai ficar em slow motion, ou seja, ele vai atrasar o arquivo. Eu vou dar um play, se vocês observarem, ele está bem lento. Se eu fizer isso para minha esquerda, ele vai acelerar, ou seja, se vocês observarem até a duração do clipe aqui, ela diminuiu, isso porque ele vai estar mais rápido. E é a partir desse princípio que fazemos slow motion ou fast motion, né, que aceleramos ou desaceleramos o nosso vídeo. É bem simples, bem fácil de fazer. Existe ainda uma outra função bem utilizada aqui, que é o famoso fade in e fade out. Do que se trata o fade in e o fade out? É aquela transição gradativa que pode ser aplicada tanto no áudio quanto no vídeo. Quando aplicamos um fade in no vídeo, é quando jogamos isso no começo, ou seja, ele começa com a opacidade em 0% e gradativamente ele chega até 100% ou até um valor que você determinar. E se fizermos isso no final, ou seja, ele vai de 100% a 0, temos o que chamamos de fade out. No caso do áudio, ao invés de você mexer com a opacidade, você mexe com o volume, né, com o ganho. Ou seja, o áudio começa mais baixo e vai aumentando gradativamente. Essa é uma transição bem suave e bem fácil de aplicar, vocês vão observar. Com o cursor do mouse aqui na sua timeline, mantenha ele posicionado no canto superior esquerdo do seu arquivo de vídeo, ó, bem aqui. Tá vendo onde tem essa pontinha de cor diferente? É mais ou menos ali que você vai posicionar o seu mouse. Se vocês observarem, ele vai mudar, ele não vai mais aparecer o cursor. Depois que ele mudar e aparecer o Fade in Offset, basta você clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a direita. E se vocês observarem, essa forma de onda irá aparecer. Isso determina o seu Fade in, porque eu apliquei no começo. O vídeo gradativamente vai surgindo, ou seja, ele estava sem opacidade nenhuma e depois em seguida ele começa a aparecer como vocês estão observando. Então é assim que se aplica um fade in. No áudio é a mesma coisa, é o mesmo preceito, ou seja, com isso o áudio começa com ganho 0 e vai aumentando, e aqui eu posso regular a duração, né? Posso deixá-la mais rápida, mais demorada, e aí vai da sua vontade, você fica à vontade para fazer isso. Se eu jogasse aqui no final, nesse arquivo finalzinho aqui, eu estaria aplicando um fade out e assim por diante. Como eu falei, o fade in e o fade out, eles são os tipos de transições mais simples e famosas que nós podemos aplicar num vídeo. Porém, existem outros tipos de transição. Existe, por exemplo, a transição que chamamos de crossfade, que é aquela transição entre dois arquivos de vídeo. Então, se eu pegar aqui o meu arquivo e jogar para a timeline, eu posso aplicar uma transição entre ele e o arquivo que já estava contido na timeline. Eu vou só deletar aqui essa parte. E esse crossfade é bem simples de ser aplicado no Vegas. Eu vou aproximar aqui, né, na nossa timeline para vocês poderem observar. Se eu clicar com o botão, né, e clicar sobre o vídeo e arrastar com a intenção de sobrepor um arquivo a outro, tem essa transição, né, essas duas formas de onda se interceptando e elas determinam essa transição, o que chamamos de crossfade. Então, se eu clicar e der um Enter, ele vai alterar, né? Ele vai gradativamente mudar os dois vídeos. Vamos novamente então aqui alterar os dois. Ele vai mudando gradativamente, continua com o outro vídeo. Isso tanto no áudio quanto no vídeo, ok? E existem diversas transições que podem ser exploradas. Mas antes de eu mostrar para vocês as outras transições, eu queria dar uma outra dica que eu tinha esquecido de falar. Muitas vezes você não deseja trabalhar com um arquivo de áudio que vem na sua câmera ou no seu arquivo bruto. Então podemos separar o áudio do vídeo. Se vocês observarem, até aqui nós trabalhamos com os dois juntos, mas eu podia separá-los e excluir só o vídeo ou só o áudio. Então, se você selecionar o arquivo e apertar a tecla U, você vai separar os dois arquivos. Então, se eu apertar Delete selecionando o arquivo de áudio, esse vídeo aqui não vai ter mais nenhum áudio. Então vamos prosseguir agora com as outras transições. As transições podem ser exploradas através da aba Transitions, que é esta aqui. E observe que o Sony Vegas
possui muitos e muitos tipos de transição, um mais legal que o outro, e aqui nessa parte eu te indico a estar explorando cada um deles. Eu não posso simplesmente mostrar todos, porque o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu vou indicar para vocês os mais famosos e como aplicá-los. Então eu utilizo bastante o Dissolve, o Flash, o Push e o Slide. Esses são geralmente os mais utilizados, mas você fica à vontade para explorar todos que o programa nos mostra. E ainda é possível baixar outros, ou seja, uma infinidade de efeitos. Como você aplica uma transição? Ele tem aqui várias opções que ele apresenta. Após escolher uma que te agrade, e ele mostra já aqui a pré-visualização, basta clicar sobre ela e arrastar até os dois arquivos, né? Note que com isso será aberto o Video Event Effects. Nele nós podemos fazer as alterações dessa transição. Eu não vou citar isso, né? Não vou detalhar, porque esse vídeo é mais geral, mas você pode dar uma explorada e fazer as suas configurações. Eu vou fechar aqui. E se vocês observarem aqui na timeline, ele aplicou a transição. Vale dizer que as transições da aba Transition só podem ser aplicadas entre cortes de dois arquivos de vídeo ou um vídeo e uma imagem, entendeu? Porque ele é uma transição. Então não tem como eu aplicar uma transição no meio do vídeo, por exemplo, que não está cortado. Então vou dar aqui um play para vocês observarem. E ele faz essa transição gradativa com o Flash. Agora que já conhecemos transições, podemos também adicionar textos a essa imagem. Como fazemos isso? Inicialmente, lembra que eu falei do conceito de sobreposição? Eu vou sobrepor o meu texto a um arquivo de vídeo. E para isso eu preciso de um novo Video Track. Como eu falei, essas abinhas aqui, a aba de vídeo se chama Video Track e a aba de áudio, Audio Track. Então eu vou clicar com o botão direito nessa área onde o cursor do meu mouse está indicado e vou marcar a opção Insert Video Track, que também pode ser acessada através do atalho Ctrl+Shift+Q. No caso do áudio, apenas Ctrl+Q. E olha que interessante, uma nova abinha foi criada aqui. Agora que já temos o nosso Video Track criado, se eu clicar com o botão direito em qualquer ponto que está vazio aqui nesta parte, ele nos apresenta algumas opções. E a que interessa pra gente é esta aqui, ó, Insert Text Media. Então clique sobre ela. E olha só a aba que é iniciada, a chamada Video Media Generators. É através dela que podemos criar e personalizar um texto. E aqui, vou dar aqui um texto qualquer. Então podemos escrever o nosso texto e modificar, por exemplo, a fonte dele, o seu respectivo tamanho. Posso definir se ele vai ser negrito, itálico. Podemos definir o alinhamento dele, se vai ser à direita, à esquerda, no centro. A cor de nosso texto aqui na Text Color. E observe que eu posso manualmente adicionar, clicando aqui, ou já pegar um código específico de uma cor, ok? Posso mexer aqui na escala, adicionar até uma animação já pré-definida para esse texto. Temos aqui outras configurações mais avançadas. Podemos, por exemplo, adicionar uma sombra nesse texto, aqui no chamado Shadow. Então, podemos escolher a cor dessa sombra, a orientação dela. E para habilitar, basta marcar a opção do Shadow Enable. E ele vai aplicar essa sombra. Olha aqui na aba Preview. Eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, porque deve estar um pouquinho longe. Posso colocar, por exemplo, um contorno no texto, ou seja, fazer diversas alterações. Se você quisesse usar a mesma configuração desse texto para outros textos em projetos futuros, é possível salvar isso como uma pré-definição, clicando aqui no botão Save Preset. E aí você salva essas configurações e pode utilizá-las no futuro. Eu vou fechar aqui. E eu posso também jogar transições, aplicar fade in, fade out, mexer no Event Pan Crop dele, ou seja, fazer diversas configurações. Uma dica rápida aqui, se vocês clicarem nesta aba chamada Media Generators, observe que ela possui aqui algumas opções de textos já prontos. Tem aqui esta opção chamada Titles in Text, e ela já vem com os textos animados e configurados de forma rápida. Então basta você alterar o que está escrito e jogar aqui no seu projeto. E ainda falando um pouquinho sobre a Media Generators,
Ela possui aqui algumas opções de texto e também texturas e coisas desse tipo que podem ser aplicadas. Uma bem interessante é esta aqui chamada Credit Roll, que nos permite aplicar, por exemplo, aqueles créditos de televisão que já vem pré-definido. Então é bem legal, você pode fazer aqueles créditos igual de filme e ele já vem pronto, bastando alterar o que está escrito. Você pode ainda aplicar uma Solid Color se eu clicar aqui, ou seja, eu posso jogar um fundo verde aqui, uma textura, ó, que nem aquelas barrinhas, né, de televisão, é um efeito bem legal. Se eu jogar aqui, ó, eu aplico isso, vou fechar aqui para vocês verem. Então aparece esse efeito. Enfim, ela possui diversas texturas, imagens e coisas que podem ser aplicadas e dar um look diferente para o seu projeto. Fora a Media Generators, nós temos a aba de Video Effects. E o que é esta aba? A aba de Video Effects, ela tem todos os possíveis efeitos de vídeo que podem ser aplicados no seu arquivo. Então, é através dela que eu posso fazer um tratamento de cor, mudando, por exemplo, o brilho, o contraste, fazendo a colorização do seu arquivo. Nela você também pode fazer alterações, deixar o seu vídeo com um look diferente mesmo, adicionar um Gaussian Blur, né, um desfoque nele. Como eu falei para vocês, fica impossível citar todas as opções, mas eu vou aqui listando as mais importantes e você novamente vai explorando tudo que ele tem. Então eu vou citar para vocês. Inicialmente, a Black and White ela é bem legal. Os plugins dessa ferramenta permitem deixar o seu vídeo em preto e branco e ele já possui diversas opções prontas. Então, por exemplo, eu posso deixar o vídeo 25% preto e branco, 50%, 75% e até 100%. Então eu vou clicar aqui para vocês observarem. Para você aplicar um efeito é bem simples, basta clicar sobre o efeito e arrastar. E para o Video Effects você pode jogar em qualquer ponto do vídeo, porque ele vai se aplicar a tudo, né? No caso, como eu joguei nesse corte específico, os outros arquivos não serão aplicados. Ó. Você pode observar que o vídeo antecessor a ele não está preto e branco, mas ele está preto e branco. Temos outras opções, por exemplo, brilho e contraste, essa Brightness and Contrast. Nela você pode alterar o brilho e o contraste. O Color Corrector, essa opção é bem importante, porque nela que você vai fazer correções de cores do seu arquivo de vídeo. Temos também aqui, ó, o Chroma Keyer, eu tinha esquecido de citar este plugin. Com ele nós podemos remover o Chroma Key, que é aquele fundo verde, sabe? É possível você remover o fundo do vídeo através desse plugin, e ele aqui possui para diversas cores. Temos aqui o Film Effects, é bem legal, ele vem já com looks de filmes já pré-definidos, somente bastando você aplicar eles. Temos aqui também o Gaussian Blur, é bem legal essa opção de Gaussian Blur, que ela vai adicionar um desfoque, você pode colocar e deixar o seu vídeo desfocado. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, esse Extreme Blur, se eu aplicar, vou fechar aqui, o vídeo fica inteiramente embaçado. Essa é alguma das diversas opções, você pode dar uma testada. Temos aqui esse TV Simulator também, que ele vai aplicar uma simulação, né, um efeito de TV. Então é bastante coisa, vale a pena dar uma conferida. Você pode então pré-visualizar o seu projeto dando um play aqui na aba de Preview ou apertando a barra de espaço que ele dá play automaticamente. Eu também posso pausar ou dar um stop aqui, né? Então tem essas opções. Aqui ainda na aba Preview tem uma coisa que eu queria citar. Primeiro esta aqui, ó, que é a chamada Save Snapshot to File. O que ela significa? Eu posso salvar exatamente esse frame, né, esse ponto aonde eu indiquei com a minha reguinha, salvar isso aqui como uma foto. Então se eu clicar, ó, ele vai salvar aqui como JPG, ou seja, eu posso salvar uma foto disso. Existe aqui esse botãozinho chamado Preview e ele nos permite determinar a qualidade da pré-visualização. Muitas vezes o seu projeto está muito pesado e na hora que você vai pré-visualizar ele pode acabar travando. Então é através do Preview que você pode alterar. Então, por exemplo, se eu colocar, aqui no meu caso está automático, né? Ele vai mudar as configurações de qualidade automaticamente. Mas se eu colocasse, por exemplo, em Quarter, ele ia diminuir 1/4 da qualidade do vídeo na hora de
pré-visualizar. Se eu colocasse full, ele sempre ia pré-visualizar o seu projeto com a qualidade mais alta. Então, se você estiver tentando dar play no seu projeto, no seu arquivo, e ele está travando, né, não está rodando legal, você pode alterar essas configurações aqui. Lembra quando eu criei um video track para jogar o nosso texto? Eu também posso fazer isso com um áudio. Então eu vou demonstrar para vocês algo aqui. Vou clicar com o botão direito no mesmo local e vou marcar a opção Insert Audio Track. Isso porque eu desejo colocar uma música de fundo nesse arquivo, nesse projeto, né? E como vamos fazer isso? Então, inicialmente, eu vou aqui importar o meu áudio. Então, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl O nele e vou importar uma música qualquer. Note que ele já veio diretamente para a nossa timeline, né? Vou arrastar aqui, vou fazer um corte, clicando e jogando para cá, né? Para a direita. Então, beleza. Só que, se vocês observarem, o volume dele pode estar um pouco mais alto que o volume do seu vídeo. É possível você fazer o controle do ganho, né, desse volume, clicando aqui bem no meio do arquivo. Existe esse chanfro, né, bem na borda do áudio. Se eu clicar com o meu cursor do mouse sobre ele e arrastar, por exemplo, para baixo, eu diminuo o ganho. Tá vendo que essa linha branca está surgindo? Isso porque estou diminuindo o ganho do meu arquivo de áudio, ou seja, o volume dele será reduzido. Aqui eu estou jogando para menos 9 dB, ou seja, menos 9 decibéis, ou seja, esse áudio aqui, que está sobreposto a ele, está mais alto que o que eu adicionei, então ele fica como uma música de fundo. Eu posso trabalhar com esse conceito. Isso também se aplica no vídeo, é a mesma coisa, só que ao invés do volume, eu modifico a opacidade. Se eu clicar sobre o meio do arquivo e arrastar para baixo, eu vou diminuindo a porcentagem de opacidade. Então o vídeo pode ficar menos ou mais opaco. Então depois que já fizemos toda a edição, adicionamos texto, mudamos os efeitos, o vídeo já está pronto, está na hora de fazer ele realmente tornar real. É como fazer um bolo. Você mistura os ingredientes e agora está na hora de jogar o bolo no forno para que ele fique pronto, quentinho e gostoso. Quando, em termos audiovisual, nós chamamos isso de renderização. Vamos fazer o render do vídeo, ou seja, vamos exportar esse projeto e transformar tudo isso realmente em um arquivo de vídeo. Para fazer isso é muito simples. Inicialmente eu vou posicionar aqui, eu vou marcar a área que eu vou renderizar. Então eu vou clicar no final, né, no final do meu projeto, e com o botão esquerdo do mouse eu vou dar um clique. Inicialmente dei um clique e mantendo ele pressionado eu vou arrastar até o começo. Vocês estão vendo que ficou em azul. Por quê? Porque através disso eu estou determinando o que será exportado. Então tudo isso que está dentro dessa área em azul vai se transformar em um vídeo. Para renderizar um vídeo, basta clicar aqui no menu File, que está aqui na nossa barra de menus. E sempre antes de renderizar, não se esqueça de salvar o seu projeto. É muito importante sempre salvar o projeto. E aqui tem a opção Render As. Vale lembrar que esta opção Render As é diferente da Export, ok? Então eu vou clicar aqui em Render As. E antes de passar essa parte final, eu gostaria de fazer alguns convites para vocês. Vocês observaram que o Sony Vegas é um programa bem mais complexo e bem mais completo do que parece. E infelizmente eu não consigo citar tudo nesse vídeo, porque a intenção desse vídeo é passar de forma geral os principais tópicos do programa para você conseguir editar e fazer o arroz com feijão da edição. Porém, para sua sorte, aqui no canal tem um curso completo e gratuito de Sony Vegas, onde eu detalho cada parte desse programa. São mais de 10 aulas inteiramente gratuitas, então corre e acessa, o link está aqui na descrição, garanta lá sua vaga no curso. E também você pode me ajudar a retribuir esse conhecimento que já foi passado até aqui, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e fica também à vontade para acessar todo o material de apoio que está aqui na descrição do vídeo. Eu sempre deixo um material de apoio para você, então acessa lá, tem diversas coisas que podem te ajudar a aprimorar a sua edição. Como eu falei, aqui eu só passei de uma forma básica e geral. Então aqui, vamos finalizar aqui e configurar o nosso arquivo.
Primeiramente, clique sobre Browse. E é aqui que iremos determinar aonde o arquivo de vídeo será salvo. Então eu vou salvar na mesma pastinha onde eu salvei o projeto. Ainda é possível renomear o arquivo. No meu caso, eu vou deixar com o mesmo nome que já estava. E aqui, ele possui formatos e tamanhos já pré-definidos, porque vale lembrar que você pode renderizar e salvar o seu projeto, o seu vídeo, em diversos formatos. Alguns formatos serão mais leves, outros mais pesados, outros terão maior qualidade, se você busca qualidade de imagem. Então, dá uma pesquisada nisso a fundo. Eu geralmente salvo em MPEG-2, .mov, dependendo. Se você quer exportar somente o áudio, você pode vir aqui em MP3 áudio, vai salvar só o áudio do seu vídeo. E aqui ele possui diversas configurações e pré-definições. No meu caso, eu vou salvar aqui em MPEG-2, e eu cliquei aqui na setinha, para expandir as opções. E dentro da MPEG-2, ele vem com outras configurações. Então, por exemplo, se eu marcar aqui HDV 1080/60i, o que significa? O 1080 é o tamanho do seu arquivo, é parecido com o que nós fizemos no Project Properties. Ou seja, ele vai ter um tamanho Full HD, e o 60i é a taxa de frames, ou seja, ele vai estar em Full HD a 60 frames por segundo, que é a taxa de quadros. Você pode salvar apenas em HD, 720, com 30 frames e variando. Eu te indico a sempre renderizar nas mesmas configurações que foram setadas lá na Project Properties. Se você clicar aqui em Customize Template, aqui embaixo, é possível fazer alterações manuais dentro desse template. Então você pode, por exemplo, alterar a taxa de frames, o tamanho do arquivo, a qualidade do vídeo. Você pode ver se ele vai exportar com mais ou menos qualidade, e isso também vai impactar no tamanho do seu arquivo, no tamanho final do arquivo. Aqui tem Advanced Video, áudio, então você pode determinar a qualidade e o tamanho do seu arquivo. Por último, com as devidas configurações feitas, basta clicar aqui em Render e o seu arquivo vai ser renderizado. Vale lembrar que esse processo pode ser um pouco demorado dependendo do seu projeto e das configurações do seu computador. Bem, pessoal, e agora eu queria lançar um desafio para você. Se você assistiu até aqui, se você foi corajoso, se você já está fera na edição de vídeo, mostre isso para o mundo deixando um comentário com a palavra bacon. Então, se você assistiu até aqui, comente a palavra bacon aqui nos comentários. E também fique à vontade para comentar a sua dúvida, deixar o seu like e se inscrever no canal. Tem muito vídeo e conteúdo sobre Sony Vegas aqui. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Espero realmente ver você aqui em outros vídeos. Falou!